Desde os meus 14 anos, eu pago por todos os natais. Este ano, o bebê queridinho dos meus pais, que tem 25 anos, me mandou uma mensagem. Adivinha, mano? Você paga. Eu só apareço. Quando cheguei na casa dos meus pais, minha mãe deu um sorriso estranho, empurrou uma caixa para fora e disse: Aqui está seu presente especial. E então ela bateu a porta na minha cara. Dentro da caixa tinha uma carta. Era uma dívida enorme, colocada no meu nome. Mais de 100 mil reais. Eu só consegui sussurrar: Feliz Natal. 2 dias depois, meu advogado entregou um presente de Natal que eles nunca mais vão esquecer. Desde os 14 anos, eu pago tudo no Natal. A primeira vez foi quando meu pai perdeu o emprego. Minha mãe falou: Esse ano a gente vai economizar, querida. Você entende, né? Eu disse que sim e usei o dinheiro que eu tinha guardado depois da escola. Aí começou aquela expectativa silenciosa. Um acordo que ninguém falou em voz alta, ninguém assinou, mas todo mundo seguia. Depois disso, todo ano eu pagava mais. Os presentes, as decorações, o buffet quando minha mãe não queria cozinhar, os quartos de hotel quando os parentes vinham, até as dívidas do cartão que, do nada, vinham no meu nome. Virou hábito. O irmão mais velho cuida. E eu cuidava mesmo. Este ano parecia que ia ser igual, até chegar a mensagem da minha irmã, Raquel. Adivinha, mano? Você paga. Eu pertenço. Só isso. Nem é Feliz Natal, nem emoji, nada. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. A raiva não veio de cara. Primeiro veio aquele vazio frio. O mesmo que cresce todo ano. A Raquel, a filhinha de 25 anos, que nunca teve emprego fixo, que ainda mora em casa alugada, que já me chamou de chata porque eu faço orçamento. Agora me zoa como se eu fosse só a contadora da família. Não respondi. Não liguei. Mas mesmo assim, fui lá na véspera de Natal. Estacionei na rua, porque a garagem já estava cheia. Meus pais, Raquel, o namorado dela, até a tia Suza, que nem vinha há anos, estavam lá. A casa brilhava pelas janelas. Dava para ouvir as risadas lá de fora. Eu carregava só uma caixa. Não eram várias sacolas como nos outros anos. Só uma caixinha. Minha mãe abriu a porta. Ela parecia convencida. Ah, você veio mesmo, disse com um sorriso forçado. Tá aqui seu presente especial. Ela me entregou a caixa e bateu a porta na minha cara. Fiquei ali, no frio, com a respiração saindo no ar gelado. Dentro da caixa, só tinha um envelope. Abri o envelope. Eram papéis oficiais. Documentos passando uma dívida enorme pro meu nome. Dívida de cartão de crédito. Mais de 100 mil reais. Sussurrei pro vento da noite: Feliz Natal. Fiquei ali parado, segurando aquela caixa no frio, sentindo algo quebrar dentro de mim. Não era raiva. Não era choque. Era algo mais gelado. Mas a verdade é que isso não começou hoje. Começou anos atrás. A primeira vez foi pequena. Só umas compras a mais porque meu pai perdeu o emprego naquele inverno. Minha mãe chamou de colaboração. Ela sorriu quando eu dei meu salário do trabalho de meio período. Naquela hora eu me senti bem, útil. E foi assim que começou. Devagar, sem parecer nada demais. A cada ano, eu acabava pagando mais um pouco. Com 17 anos, paguei pela árvore de Natal e por metade dos presentes. Com 19, paguei a matrícula da faculdade da Raquel, porque ela esqueceu de se inscrever para a bolsa. Com 22, virei fiador dos cartões de crédito. Minha mãe dizia: é para ajudar sua irmã a construir crédito. Depois, quando o segundo negócio do meu pai faliu, foi: só até a gente se recuperar, filho. E eu ia aceitando. Ia pagando. Ia me convencendo de que isso era normal. Que era isso que a gente faz por família. Mas eles não estavam pedindo ajuda. Eles estavam criando um sistema. Um sistema onde eu existia só para tapar os buracos. Sempre calado. Sempre constante.
Raquel nunca teve que passar pelo que eu passei. Enquanto eu trabalhava em 2 empregos na faculdade, ela trocava de curso 3 vezes e postava foto na praia com legenda: cuidar de si mesma é essencial. Quando ela voltou a morar em casa aos 25 anos, ninguém achou estranho. Minha mãe ainda chamava ela de a nossa bebê, como se ela tivesse 16. Meu pai dizia que ela estava se encontrando. E eu? Eu trabalhava, pagava tudo, resolvia a bagunça. Se o carro quebrava, era eu que pagava o conserto. Quando o plano de saúde do meu pai acabou, eu paguei o hospital. Quando a conta bancária da Raquel ficava no vermelho, ela me ligava. Eles nunca disseram obrigado. Na verdade, eles passaram a achar que era minha obrigação. Como se fosse natural eu resolver tudo que eles criavam. O filho mais velho entende, ele é mais responsável. Ele é bom com dinheiro. Falavam isso como se fosse elogio. Mas, para mim, era uma corrente. E eu carreguei essa corrente por anos. Me convenci de que era por amor. Que um dia eles iam perceber tudo que eu fiz por eles. Mas sempre que eu achava que, talvez, eles reconheciam, eles mostravam que não. 2 meses atrás, ficou ainda pior. A Raquel me ligou tarde da noite. Eram 23h42. Ei, você pode fazer um favorzão? A loja não aprovou meu financiamento. É besteira. Só preciso que você seja meu fiador. Eu vou pagar tudo, prometo. Por favor. Ela ainda disse: papai falou que não é nada demais. E, como um bobo, eu assinei de novo. Um carro SUV de $48 mil. Todo completo, 0 quilômetros. Ela saiu dirigindo como se tivesse ganhado na loteria. Depois postou um monte de stories, girando a chave, sorrindo ao lado do carro, com a legenda: manifestar funciona quando você tem as pessoas certas por perto. As pessoas certas. Ela estava falando de mim? 3 semanas atrás, meu pai me ligou. Filho, escuta. A gente vai pedir um empréstimo para juntar as dívidas. É só por um tempo. Precisamos do seu nome nos papéis para conseguir uma taxa melhor. É temporário. Confia. Meu estômago ficou embrulhado. Mas as palavras saíram sozinhas. Tudo bem. Porque é isso que eu sou para eles. Automático. Confiável. Sempre disponível. Mas nada me preparou para o que chegou semana passada. Um envelope grosso. Carta registrada. Dentro da caixa, tinha um monte de papéis. Documentos passando mais de $136 mil em dívidas pro meu nome. Cartões de crédito, empréstimos, contas que eu nunca nem soube que existiam. Tudo certinho, coassinado, com data, com várias assinaturas. Tudo falsificado. Não foi erro. Foi de propósito. Planejado. Pensado. Eles passaram meses montando isso. Talvez até mais tempo. Foram juntando dívidas no meu nome sem eu saber, abrindo contas escondidas, jogando saldos e dívidas em mim como se eu fosse só mais uma ferramenta de crédito. E nem tentaram esconder. O golpe final foi 2 dias antes do Natal. A Raquel me mandou mensagem de novo. Adivinha, mano? Você paga. Eu pertenço. Sem vergonha. Sem arrependimento. Só aquela confiança fria, como se fosse obrigação minha mesmo. Fiquei parado olhando para a mensagem, e lá fora o mundo parecia um cartão de Natal. Luzes nas casas, gente fazendo compras, crianças patinando, músicas tocando. E eu? Eu ali, lendo mensagem da minha irmã como se me dar uma dívida gigante fosse o presente de Natal da família. Não respondi. Não levei presente nenhum. Mas fui assim mesmo. Na véspera de Natal, estacionei do outro lado da rua. A entrada da casa estava cheia de carros. O SUV da Raquel brilhando nas luzes como se fosse um troféu, pago por mim. A caminhonete do meu pai. O carro da minha mãe. Até o tio Robert estava lá. A casa parecia capa de revista, toda enfeitada, tudo no lugar, parecendo um comercial de Natal. Dava para ouvir o barulho das risadas lá de dentro.
Eles não sabiam que eu ia aparecer. Na minha mão, só uma caixinha. Nada de sacolas, presentes, mimos. Só uma única caixa. Toquei a campainha. A porta abriu mais rápido do que eu esperava. Minha mãe estava lá, com uma blusa chique e taça de vinho na mão. Com aquele sorriso falso que eu conheço desde criança. Ah, ela disse, piscando, meio surpresa, meio incomodada. Você veio mesmo. Ela nem saiu da porta para me deixar entrar. A Raquel apareceu atrás, sorrindo como uma criança que fez coisa errada e escapou. Mano, ela disse. Olha só quem apareceu. Eu não disse nada. Minha mãe finalmente esticou o braço, me entregando a tal caixinha que claramente já estava pronta. Aqui está seu presente especial, querida. Ela empurrou a caixa no meu peito e, sem dizer mais nada, fechou a porta na minha cara. Ouvi a trava girando. Fiquei ali por um tempo, no frio. A respiração virando vapor no ar gelado. Abri a caixa. Dentro, só um envelope grosso. Antes mesmo de abrir, eu sabia o que era. Os mesmos documentos que tinham chegado no começo da semana, só que agora com uma fita vermelha. Como se colocar um laço na fraude fosse deixar a coisa bonita. Era a papelada oficial. $136.482,17 em dívidas. Tudo no meu nome. Assinado. Registrado. Formalizado. Feliz Natal. Voltei pro carro. Fiquei lá por quase uma hora. Olhando pros papéis. Olhando pra casa. Aquela mesma casa que eu ajudei a salvar quando meu pai quase perdeu tudo com a segunda hipoteca. A casa onde eu cresci, onde pulei refeições para minha irmã poder fazer aula de dança. A mesma casa que me trancou para fora naquela noite. E ali, dentro do carro, algo dentro de mim simplesmente parou. Não era raiva. Não era ódio. Era só silêncio. Não foi a primeira vez que me traíram. Mas foi a última. Na manhã de Natal, ninguém me ligou. Ninguém mandou mensagem. Ao meio-dia, meu aplicativo de crédito me mandou um alerta. Alguém tinha feito mais uma consulta de crédito no meu nome. Eu abri o envelope. Eles tinham pedido um empréstimo usando a casa como garantia, no meu nome. Usaram meu CPF, meu nome, meu score de crédito. Assinatura falsa. De novo. Mais $50.000. Ainda estava em processo. Ou seja, eles não tinham parado. Ainda estavam se aproveitando de mim, porque achavam que eu nunca teria coragem de dar um basta. No dia seguinte, meu celular não parava de tocar. Primeiro, meu pai. Filho, escuta, eu sei como parece, mas você precisa entender. A gente só queria organizar as contas, sabe como tá difícil com essa economia. Eu ia te ligar depois das festas. Depois, minha mãe. Por favor, não faz drama. Essas dívidas são temporárias. Você lida melhor com dinheiro, só isso. A gente confia em você. Aí veio a Raquel. Ai, você tá exagerando. A gente é família, lembra? Você sempre cuida das coisas mais importantes. Esse é o seu papel. Meu papel. Para eles, eu não era irmão. Não era filho. Eu era uma função. Um número com pernas. Uma carteira com sentimentos. Não fazia parte da família, era só o suporte financeiro. O pior veio 2 dias depois. O Jason, amigo da faculdade, me mandou uma mensagem. Cara, não sabia que você comprou outra casa para os seus pais. Que mudança! Ele mandou junto um print. Era uma história da Raquel no Instagram. Ela na frente de uma casa nova, toda arrumada, com sorriso de comercial de TV, mostrando a chave. Na legenda. Nada disso seria possível sem meu irmão mais velho, o verdadeiro MVP da família Coração Vermelho. E embaixo, hashtag abençoada, hashtag família em primeiro lugar, hashtag gratidão eterna. Ela me marcou, como se tudo aquilo fosse um presente. Como se a fraude fosse um ato de carinho. Fiquei um tempão olhando para aquela foto.
Mas o pior mesmo eram os comentários. Seu irmão é um anjo. Você tem muita sorte. Isso sim é família de verdade. Ninguém fazia ideia do que estava por trás. Ninguém sabia dos anos pagando conta, limpando o nome, cobrindo o erro. Dos cartões estourados, da poupança vazia, dos sacrifícios de carreira. Ela só usou tudo isso para se exibir. Como se fosse mérito dela. Foi aí que a ficha caiu de verdade. A dormência passou. Mas eu não gritei, não chorei, não mandei áudio nervoso. Só fui até meu armário, peguei a pasta preta que estava guardada há meses. Ali dentro tinha tudo. Toda a auditoria que eu vinha juntando. Transferências suspeitas. Autorizações falsificadas. Contas que abriram no meu nome escondido. Tudo pronto para acabar com aquele teatrinho. Peguei o telefone e liguei pro Mark, meu advogado. Ele atendeu no segundo toque. Tá na hora, né? Eu não hesitei. Tá sim. Pode começar. Eles achavam que tinham me vencido. Que eu sempre ia ceder. O que não sabiam é que eu já vinha me preparando para esse momento há anos. Deixei eles acharem que eu era o bobo da família. Mas agora era minha vez. Em menos de 48 horas depois que o Mark enviou os papéis, tudo começou a cair. Contas congeladas. Linhas de crédito suspensas. E a melhor parte, investigações de fraude abertas para cada assinatura falsa que eles fizeram. Eu nem precisei fazer nada. O sistema cuidou de tudo. Fiquei sentado no meu AP, tomando café, enquanto o celular vibrava sem parar. A cada minuto. Uma ligação perdida. Uma mensagem de voz. Um texto cheio de desespero. Às 7h13 da manhã, minha mãe foi a primeira. Filho, isso tudo foi um mal-entendido. Você só precisa resolver isso com o banco. Por favor, pela família. Às 7h19, meu pai. Filho, não faz isso. Tem consequências sérias. Você vai acabar com a gente. Às 7h28, claro, Raquel. Você tá falando sério? Você sempre cuidou dessas coisas. Tá fazendo drama por nada. Deixei tudo ali. Nem abri as mensagens. Deixei eles se desesperarem. Ao meio-dia, mudaram a abordagem. Mãe de novo. Você sempre foi a forte. Sempre manteve a gente unido. Não joga tudo fora assim. Meu pai foi mais frio. Você tá cometendo um erro que não tem volta. E Raquel? Aquela mesma amargura de sempre. Você tá sendo egoísta. Você se importa com a gente? Comigo? Foi aí que caiu a ficha de vez. Mesmo agora, com tudo desmoronando. Eles ainda achavam que eu era responsável por salvar todos eles. Não por culpa, mas como se eu fosse deles. Como se eu fosse um recurso que podiam usar sempre que a coisa apertasse. A segunda onda veio à noite. O Mark, meu advogado, me mandou o e-mail com a carta do advogado deles. Estamos pedindo uma negociação urgente para evitar processo criminal. Nossos clientes estão dispostos a devolver bens e cancelar as dívidas para resolver a situação. Tradução. Eles sabiam que estavam ferrados. Mas eu não queria acordo. Não queria dinheiro. Eu queria liberdade. Às 20h42, a campainha tocou. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Era Raquel. A pose de sempre tinha sumido. Cabelo preso de qualquer jeito, olhos vermelhos, voz fraca. Por favor, a gente pode conversar? Só nós dois? Fiquei parado. Ela continuou. Você tá certo. Ok? As coisas saíram do controle. A gente só precisava de ajuda. E você sempre ajudou. A voz dela falhou. O pai tá em pânico. A mãe tá doente com tudo isso. A gente pode perder tudo. Eu posso perder tudo. Fiquei calado. Ela olhou para mim como se procurasse alguma brecha. Um sinal de que eu ainda tinha compaixão. Eu vou resolver tudo.
Devolver os empréstimos. Colocar tudo sob o seu nome de novo. Só, para com isso. Ela disse como se estivesse me fazendo um favor. Controle. Era isso que ela oferecia. Como se me dar o controle da minha própria prisão fosse um presente. Mas eu não estava ali para aceitar mais correntes. Não, eu falei, calmo. Ela travou, como se tivesse levado um tapa. Você tá falando sério? Tô. Acabou, Raquel. 1 hora depois, veio a terceira onda. A imagem perfeita deles nas redes sociais começou a desmoronar. Aquela postagem da casa nova sumiu. Os comentários explodiram. Amigos começaram a fazer perguntas. Conhecidos postando indiretas. Tem gente que rouba da própria família e chama isso de amor. O sócio do meu pai saiu do negócio sem dizer uma palavra. O pessoal da instituição de caridade onde minha mãe era conselheira suspendeu ela. Disseram que era por causa de problemas jurídicos pessoais. A Raquel começou a perder seguidores nas redes sociais. Os boatos estavam se espalhando. Eles tinham montado toda a vida deles em cima de uma mentira. A tal a família perfeita. Agora, tudo estava rachando e em público. Mas o silêncio mais forte vinha de dentro do nosso grupo de WhatsApp da família. Aquele grupo que antes não parava. Mensagem todo dia, planos de férias que nunca aconteciam. Pedido de dinheiro no Vemo, chantagem emocional disfarçada. Agora? Nada. Senha Feliz Natal. Senha você pode me ajudar com o aluguel desse mês? Senha pode me cobrir nisso aqui? Silêncio total. Pela primeira vez em muitos anos, eu consegui ouvir só a minha respiração. Fiz minha janta. Comi tranquilo. Tomei meu café quente, sem correria, sem cobrança. Não teve festa. Não teve sensação de vitória. Só paz. Liberdade. Eles achavam que eu nunca ia sair. Achavam que eu nunca ia reagir. Achavam que eu era quieto demais para lutar. Agora eles sabem. As consequências não pararam nas contas bloqueadas. Elas continuaram, e foram tomando tudo. 2 semanas depois, recebi uma carta oficial do condado, avisando que tinha começado o processo de perda da casa. Na Crestline Drive, número 481. A casa deles. A mesma que eu ajudei a salvar anos atrás. A mesma que eu resgatei tantas vezes que até perdi a conta. A mesma casa onde me deixaram trancado do lado de fora na véspera de Natal. Agora, ela estava escapando das mãos deles. As ligações continuavam. Meu pai tentava outra abordagem. Filho, não deixe o orgulho destruir nossa família. A gente pode resolver isso juntos. Juntos. Essa palavra dava até gosto ruim na boca. Juntos quando roubaram meu nome? Juntos quando jogaram uma dívida absurda no meu CPF? Juntos quando postaram como se eu fosse o irmão herói enquanto me sugavam até o fim? Não. Nunca teve esse juntos. Tinha só eu, sustentando todo mundo. A mamãe ligou alguns dias depois. Você tá punindo todo mundo, não só seu pai e eu. A Raquel tá arrasada. Mal consegue comer. Ela falava com aquela voz de sempre. Aquela que parecia que ia chorar. Mas eu não senti tristeza real. Só medo. Medo de perder a segurança. Medo de finalmente enfrentar as consequências. A gente só queria manter tudo de pé. Você não tem ideia de como a gente dependia de você. Essa foi a primeira coisa honesta que ela falou. A última tentativa da Raquel foi uma carta. Escrita à mão. Várias páginas. Cheia de emoção. Cheia de drama. Eu tava com medo. Tá bom. Todos nós estávamos. A gente não sabia como arrumar isso. Achamos que você ia ficar bravo se soubesse a real. Então, a gente só pensou que você ia ajudar. Como sempre. Ela terminou a carta assim. Você ainda é meu irmão mais velho. Li a carta 2 vezes. Não porque eu tava em dúvida. Li para absorver o tamanho da arrogância. Mesmo depois de tudo.
Raquel ainda achava que ser irmão era mais importante do que tudo que fizeram. Ela acreditava que sangue apagava roubo. Que laço de família era mais forte que fraude. Mais forte que anos sendo sugado até eu quase não ter mais nada para dar. Não tinha mais volta. 3 semanas depois, veio o prego final no caixão. O Mark me ligou. A investigação federal tá avançando. Seu depoimento nem vai ser mais necessário. Eles já têm prova suficiente. Fraude eletrônica. Roubo de identidade. Sonegação de impostos. O Estado ia abrir processo. A Raquel estava sendo acusada criminalmente. O papai entrou na mira da Receita. E a mamãe ia ser investigada como cúmplice. O Mark deu uma pausa e perguntou: Você ainda tem certeza que não quer fazer um acordo? Dá para tentar recuperar parte do dinheiro que eles tiraram de você. Eu nem pensei 2 vezes. Não quero nem um centavo. Deixa que as consequências falem por si. Ele soltou um suspiro longo. Entendido. As notícias saíram uma semana depois. Jornal local. Redes sociais. Família acusada de esquema de fraude de identidade que durou anos. Mais de $200 mil desviados. O rosto deles estampado em tudo quanto é lugar. Os nomes sendo falados nos mesmos lugares. Onde antes se exibiam como a família perfeita. As mesmas pessoas que postavam o orgulho do meu filho no Facebook. Que armavam jantar de família só para tirar foto. Que me marcavam em férias falsas. Agora estavam sendo expostas em público. Vizinhos comentando pelas costas. Amigos antigos sumindo. Parceiros de negócios pulando fora. Patrocinadores cancelando. O castelinho que eles construíram em cima do meu silêncio. Desabou. E eu? Eu dormi. Pela primeira vez em anos. Dormi uma noite inteira. 8 horas seguidas. Sem acordar no meio da madrugada. Com ansiedade, cobrança, medo de conta vencida. Sem mensagem de urgência às 3 da manhã. Sem pedido desesperado de transferência no app. Sem mensagem de voz cheia de culpa disfarçada de amor. Sem aquele veneno doce de Natal. Só paz. Só silêncio. Silêncio de verdade. Meses depois, recebi uma última mensagem. De um número estranho, com certeza era Raquel. Você vai acabar sozinha. Sabe disso, né? Li, respirei, e deixei pra lá. Sorri. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava sozinha. Eu estava livre. E naquela noite, em pé na janela do meu apartamento, vendo a neve cair embaixo dos postes de luz, eu sussurrei 3 palavras. Que eles nunca vão escutar. Feliz Natal. É isso que acontece. Quando a pessoa quieta resolve ir embora.